atender 250 pessoas com aquela doença mortal que o mundo inteiro está com medo, estamos confinados para evitar o contágio desta enfermidade, mas nosso Senhor Jesus Cristo nos chamava. Certamente nem familiares sabiam ainda que tinha 10 minutos que o rapaz havia morrido. E o padre, eu passei nesse momento o desígnio da providência para ministrar a unção para aquele jovem falecido de maneira tão trágica. No início, polícia impedindo a passagem, afinal conseguimos aproximar-nos do local e nos deparamos com uma cena de guerra. Uma confissão sincera, a confissão de alguém que já não tem mais ilusão nenhuma com este mundo, que está prestes a comparecer diante de Deus. Todo sacerdote é um outro Cristo. E assim como Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, fez, ele também deve estar disposto a ir atrás da ovelha que pode se perder. A qualquer momento, custe o que custar. Essa característica de estar disposto a ser um outro Cristo a toda hora e a todo momento foi que Monsenhor João tanto ensinou aos seus filhos sacerdotes arautos. Caríssimos seguidores, hoje iremos comprovar essa realidade da nossa vida sacerdotal. Correu o ano de 2020. Nós estávamos em plena pandemia, Covid-19. As notícias eram as mais terríveis possíveis. Todos nós estávamos num confinamento, rezando, pedindo a Deus, por meio de Nossa Senhora, que amenizasse, que encerrasse toda esta situação que o mundo estava passando. Nós também estávamos confinados, rezando e fazendo todas as atividades próprias de um religioso. Em um determinado dia recebemos um telefonema. Era um outro arauto do Evangelho. E ele dizia que um dos superiores fazia um pedido, mas não era uma obrigação, porque cerca de 250 pessoas estavam quase que desesperadas pedindo confissões durante toda esta fase difícil que o mundo inteiro estava vivendo. E se nós estávamos dispostos a atender em confissão essas 250 pessoas em plena pandemia? Foi dito que sim, o que seja necessário para a glória de Deus. Aí vem um adendo. Não é obrigatório porque a notícia agora é de que essas 250 pessoas já estão confirmadas que estão com Covid-19, já estão com esta enfermidade e o senhor, enquanto padre, pode pegar essa enfermidade e nós não sabemos o que pode acontecer. Não foi pedido para os padres mais antigos para resguardar a saúde deles também, mas fazemos este pedido. Se o senhor quiser, pode ir, mas é apenas um pedido. E claro que vem aquela primeira impressão de atender 250 pessoas com aquela doença mortal que o mundo inteiro está com medo, estamos confinados para evitar o contágio desta enfermidade. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos chamava. Somos sacerdotes para atender as pessoas e não para abandoná-las, para ajudá-las a atingir a salvação eterna. E fomos atender, separados por grupos em lugares diversos, e em geral todas as confissões foram feitas de dentro de um automóvel. Ficou desligado o automóvel para poder ouvir as confissões, o vidro do automóvel apenas um trecho aberto e as pessoas longe até do automóvel para poder confessarem-se, e quase que uma voz muito alta, quase aos brados, e por isso tinha que ser um local descampado. Era emocionante ver todas aquelas almas, uma após a outra, naquela distância, e quase que bradando as próprias faltas, e depois um conselho que tinha que ser também quase aos berros, para as pessoas ouvirem uma confiança e dizer palavras para aquelas pessoas que já tinham contraído essa enfermidade. Num dos locais para atender essas pessoas que solicitaram, foram 7 horas dentro do automóvel, seguidas, para que todos aqueles que estavam com esta enfermidade pudessem se confessar, pudessem receber a absolvição. Nesse momento nós vemos o poder de Deus que passa pelas mãos do sacerdote. Esse poder de Deus de perdoar os pecados. Nosso Senhor conferiu este poder, um dos 7 sacramentos. E isto realmente marcou a vida sacerdotal, em que as pessoas, no momento em que mais precisavam, puderam ter este sacramento.
Trata-se de uma graça singular em que nesses últimos meses pude presenciar, assistir, sentir também, sobretudo, sentir esta graça de Deus quando foi-me solicitado através de um telefonema que recebi dos pais da criancinha Emily, que padecia uma hemorragia terrível após uma cirurgia de amigdalites. Ela estava sobre o leito hospitalar aqui em Maputo, no Hospital Central, já mesmo numa situação de derradeira existência nesta terra, porque não se alimentando e o fluxo de sangue não se estancava, etc. Os médicos tentando contornar a situação, mas ela parece que estava incontornável. Os pais buscaram a melhor solução, que era nada mais nada menos a chamar um sacerdote para administrar o sacramento do batismo, a que ela nunca ainda tinha sido, ainda não tinha recebido neste caso, não é verdade? Pronto, o sacerdote estava ali a fazer estas mil e uma coisa pela cidade, quando recebeu o telefonema, dispondo de alguns utensílios básicos com os quais anda o sacerdote, um tubo de água e também a unção dos enfermos e o óleo do batismo. Já estava com isso aí nos meus bolsos e lá fui imediatamente, não perdi tempo. Quando lá cheguei, encontrei aquela criança praticamente irreconhecível como um ente que vive, né? E os pais num desespero total, sulcavam-lhes as lágrimas, o rosto dos pais, porque não acreditavam em mais nada senão a morte daquela criança. Mas, com a graça de Deus, no meu ministério sacerdotal sempre tenho dito às pessoas: calma, porque se foi possível estar aqui um sacerdote justamente neste momento, é uma resposta de Deus, porque eu venho aqui em nome de Deus Todo-Poderoso. Aí então procedi com um ritual batismal breve, obviamente, porque a criança já estava numa situação muito crítica que não dava mais para demoras. Qual não foi a surpresa? Todos os que estavam ali, os circunstantes, viram, como também este vídeo pode apresentar, a criança que estava contorcendo-se, que estava completamente ofegante, com respiração muito precária. Ela recobrou completamente o seu estado emocional, o seu estado físico, tudo voltou dentro da normalidade, voltou às suas atividades anteriores, naquele exato momento, e os médicos pediram para que ela permanecesse um pouco mais ali no hospital, para que fosse observada, para ver se realmente aquele estado de saúde bom e normal daria continuidade ou teria mais algum sobressalto. Nada ocorreu. 3 dias depois, esta criança estava ali a circular normalmente, como podemos ver, nas mãos da madrinha, junto à Nossa Senhora, agradecer esta graça singular a que ela foi objeto. Essa graça realmente de ressuscitar, poderemos assim dizer, é a ressurreição dos mortos, posso assim dizer, porque ela estava numa situação que ninguém mais acreditava na vinda dela a esta terra. Almas não faltam. Por exemplo, todos me estão vendo aqui de estola. Eu consegui escapar por 5 minutos do confessionário para poder gravar esse programa, porque quando eu entro aqui em um fim de semana nesta igreja Nossa Senhora de Fátima, que toca em Cipá, perto de Bogotá, eu me lembro aquela palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo: tenho compaixão da multidão, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. E vendo as multidões, propriamente multidões que aqui ocorrem todos os fins de semana, eu tenho compaixão também, porque quantos pastores faltam? Normal para nós aqui sacerdotes nesse templo no fim de semana é atender por média 6 horas de confissão. Mas já aconteceu de que um sacerdote tivesse que atender 9 horas de confissões, ademais das celebrações. Milagres em quantidade. Pessoas que não se aproximavam dos sacramentos depois de 30, 40, 50 anos sem a confissão, 50 anos sem a Santa Missa, 50 anos longe da Santa Igreja e entrando neste templo, encanto pela beleza, pelo gregoriano, pelo esplendor da liturgia, conversão. A vida sacerdotal tem, evidentemente, muitas consolações, muitas alegrias. Às vezes tem, evidentemente, quando nós atendemos pessoas enfermas e também, às vezes, acidentes. Recentemente me aconteceu um caso. Eu estava vindo de uma fazenda que é 20 quilômetros de distância e estava preparando um acampamento. E aí, vindo para cá, para casa, a estrada estava interrompida, a rodovia principal, por obras. Eu tive que desviar. E nesse desvio eu vi que foi a mão da providência, porque encontrei um rapaz acidentado, um rapaz que tinha morrido há 10 minutos,
Aquele momento realmente foi assim, um momento que a gente passa, para nós é ao mesmo tempo uma tristeza por ver uma pessoa morta, e que certamente nem familiares sabiam ainda que tinha 10 minutos que o rapaz já havia morrido. E o padre, eu passei nesse momento, por desígnio da providência, para ministrar a unção para aquele jovem falecido de maneira tão trágica. Uma trágica noite. Recebo o telefonema de um dos nossos cooperadores, que é da Polícia Militar do Paraná. Ele dizia: padre, acaba de acontecer um acidente trágico aqui na BR, na pista. Estão vários carros. Primeiro houve um acidente simples, um engavetamento. Esses carros ficaram parados na pista. E como era um dia de muita neblina, um veículo grande não visualizou que os carros estavam parados. Muitas pessoas, inclusive fora dos veículos, dado o engavetamento que houve ali. Este veículo grande que se aproximava dessa região não pôde ver que os carros estavam parados, as pessoas fora do veículo, e atropelou a todos aqueles que estavam ali na pista. E realmente nós presenciamos ali uma cena trágica. Este cooperador telefonou para avisar, e então pensei, eu preciso de um acompanhante, vou tocar a porta do quarto do outro sacerdote que estava na mesma casa, destinado para fazer apostolado ali naquela mesma cidade. E disse: padre, recebi um telefonema agora e aconteceu um acidente trágico aqui próximo. Precisamos ir para ver se podemos dar a santa unção para as pessoas que provavelmente faleceram. E ele: sim, senhor Blane, questão de minutos, e já estava com o hábito. Também me preparei, coloquei o hábito e saímos em direção ao lugar. No início, polícia impedindo a passagem, afinal conseguimos aproximar-nos do local. E nos deparamos com uma cena, diria uma cena de guerra, parece. Porque, meu Deus, muitos falecidos, pessoas reconhecendo ali familiares que tinham falecido, pessoas que acabavam de chegar. Mas nós, enquanto sacerdotes, enquanto filhos do Monsenhor João, que aprendemos a ter esse zelo pela salvação das almas, nos deparamos com aquela cena trágica, mas ao mesmo tempo grandiosa, porque pensávamos: meu Deus, este aqui faleceu, aquele outro, nesse lugar talvez tenha sido o juízo particular dele, talvez a alma dele esteja sendo julgada agora. Então fomos os dois sacerdotes percorrendo todo aquele espaço, um momento trágico, mas ao mesmo tempo uma consolação de poder exercer um ministério ali junto àquelas almas que subitamente se apresentaram diante de Deus. Marca-me muito uma unção que ministrei há alguns anos, antes de vir para cá, antes de assumir essa missão como pároco, em uma cidade onde estive em missão. Foi-me confiado uma alma para acompanhar nos últimos anos de vida. O pai de uma irmã do ramo feminino dos Arautos do Evangelho, a filha muito zelosa pelo cuidado do seu pai, pela salvação eterna do seu pai, que estava com câncer, de atendê-lo várias vezes em confissão, até o dia em que recebia um telefonema dizendo: seu fulano está mal à morte no hospital e gostaria de vê-lo. Imediatamente procurei me dirigir ao hospital e lá, ao chegar na porta da enfermaria, ouço a ele dizendo: padre, que bom que o senhor veio, estou partindo. Esse estou partindo dele ressoa aos ouvidos até hoje. Pode ele confessar-se pela última vez, uma confissão sincera, a confissão de alguém que já não tem mais ilusão nenhuma com este mundo, que está prestes a comparecer diante de Deus. Foi ministrada a unção e, pouco tempo depois, partiu ele para a eternidade. Aconteceu uma vez que a avó de um jovem de 10 anos, esse jovem tinha câncer e o câncer se espalhou pelo corpo, estava em estado muito avançado, e aí esse jovem essa criança, né, ficou em estado terminal no hospital. Já na sua ilucidez, ele estava em completo coma. A avó me chamou, eu fui até o hospital. Chegando lá, ela disse que o rapaz não era batizado sequer. Então, portanto, não tinha feito primeira comunhão, nem nunca recebeu unção dos enfermos, mesmo durante o tratamento do câncer, evidente, porque não era batizado e, claro, não tinha feito primeira comunhão. Bom, a primeira comunhão não dava para fazer, porque ele estava em coma. Mas foi feito ali, naquele momento. Foi dito algumas palavras, né, apesar dele estar em coma, quem sabe ele tenha ouvido essas palavras
E aí foi feito o batismo dele, o sacramento da confirmação, o sacerdote, em caso de perigo de morte, pode crismar também, e foi dado a unção dos enfermos para ele. E preciso dizer que teve muita graça. E aí, saindo do quarto, a avó dele, a mãe não estava, a mãe desse jovem, estava só a avó. A avó comentou algo que eu fiquei impressionado. A mãe tinha consagrado o filho dela a Satanás. E aí, a avó também comentava que insistia para a mãe para colocar ele na catequese para que ele fosse batizado e crismado. E a mãe dizia, se ele sair dessa, eu coloco. Só que acontece que o demônio, que nunca dá aquilo que promete, estava tirando a vida do menino como consagrado, sei lá o que ia acontecer. Nós bem podemos prever, não é? Mas acontece que na hora fiquei extremamente, de certa forma, satisfeito com o quê? Porque esse menino, pouco tempo depois, ele morreu, pouquíssimo tempo depois. E eu fiquei impressionado como que Nossa Senhora passa a perna no demônio. E às vezes basta um instrumento de Deus que é um sacerdote, podia ser qualquer outro, mas a gente fica satisfeito por ser o instrumento de Deus nesse momento. O demônio ali quebrou as suas patas, quebrou as pernas, o demônio tem perna, né? Mas quebrou as suas patas. Também não tem pata, é modo de dizer, né? Mas que ele, o demônio, o seu gáudio fantástico, digamos assim, a sua alegria ilusória, achando que teria uma alma consagrada a ele pela própria mãe, no último momento de vida dele perdeu. E perdeu com o santo sacramento do batismo e ainda se tornou um soldado de Cristo, amadureceu na fé pela força do próprio sacramento da crisma e ainda recebeu a unção dos enfermos. Outro dia me ligaram no hospital e uma criança estava muito mal à morte. E fomos correndo para o hospital para que aquela criança pudesse entregar a sua alma a Deus, já sendo filha de Deus, através do batismo. Mas qual não foi a surpresa? Quando chegamos lá, toda a equipe médica, enfermeiras, médicos, médicas, estavam ali num verdadeiro desejo de participar daquele momento do batismo de uma criança. Então fizemos o cerimonial, obviamente, um pouco mais sintético, porque era no estado de emergência, que a criança não estava bem. Então todos participaram com uma piedade única. Como isso emociona o sacerdote de ver essa piedade. E ao mesmo tempo nós vemos, meu Deus, que nobre missão, que elevada missão, ser um sacerdote da Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. E graças a Nossa Senhora, a criança recebeu o seu batismo mediante ao entusiasmo geral de todo o corpo clínico daquela UTI. Já foram muitas missões, porém, uma que me marcou muito foi logo no início do sacerdócio, estando ainda em Cotia, em São Paulo, fomos visitar uma senhora muito amiga e pude atendê-la em confissão, ministrar a unção dos enfermos e achei muito interessante que tinha uma divisória entre ela e uma outra senhora, uma divisória de uma cortina. E quando estava indo embora, cumprimentei a enferma que estava ao lado, que estava também junto com a sua filha, e perguntei, a senhora gostaria também de se confessar, receber unção? E essa senhora que estava ali enferma, a segunda, ela disse, não quero. A filha se levantou na hora e disse, quer sim, padre, ela vai se confessar. E saiu. E me vi ali só com aquela enferma. Me lembro que era uma senhora com a fisionomia bem grande, assim, com a fisionomia também bem severa, me olhando assim severamente. E me coloquei ao lado dessa senhora e fazer o quê? Comecei a rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, etc. E para surpresa, no meio da Ave Maria, para o final, essa senhora colocou as mãos postas. E aquela fisionomia que estava ali tão severa e tão reticente, se tornou serena e ao terminar a Ave Maria, imediatamente ela começou a confessar-se. E confesso que, para mim, aquelas primeiras experiências foi espetacular ver a força que tem a Ave Maria, o poder de intercessão de Nossa Senhora junto às almas. Viajando para São Paulo, aqui da minha cidade para São Paulo, e é caminho passar por Aparecida do Norte. Entrei em Aparecida, quando saí,
uns 300 metros na frente, um acidente também muito feio, um acidente horrível, onde um rapaz estava morto, um acidente com motocicleta. Era um casal, o rapaz morto e a moça viva. Eu fui primeiro na moça que estava viva para atender e disse para ela: eu sou padre, você quer receber o perdão dos seus pecados? Ela sentindo dores e os bombeiros já socorrendo, etc. Ela abriu um sorriso e sorriu para mim e disse: quero. Eu dei a unção dos enfermos para ela, dei o perdão dos pecados com a unção dos enfermos. Depois fui para o rapaz que tinha falecido também para ministrar a unção. Conta um fato que se passou no Natal do último ano. Estamos próximos de celebrar mais uma vez o Santo Natal e esse fato me impressionou muitíssimo. Estávamos na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, e sempre gera-se aquela expectativa de recebermos alguma consolação de Deus, uma graça mais sensível por ocasião do Santo Natal. E celebrei a Santa Missa, tivemos a nossa ceia com nossa comunidade. Veio o dia 25, missa da manhã, e aquele Natal se apresentava muito árido, sem ainda receber aquela consolação esperada. Quando inicia a tarde do dia de Natal, dia 25, recebemos uma comunicação de uma pessoa que necessitava de receber a unção dos enfermos. Foi transmitido o pedido e miséria humana. Pensei, nossa, no dia do Natal, mas vamos lá cumprir a missão, a obrigação de atender esta alma que necessita. E fui até o hospital. Chegando ao hospital, encontro uma pessoa já sem comunicação externa, com as pessoas que ali acompanhavam aquela oração da unção dos enfermos. Comecei a rezar as orações previstas pela igreja para aquele momento. E, ao começar a rezar aquelas orações, aquele ambiente próprio, a preocupação, a angústia por causa da doença de uma pessoa que está partindo, aquele ambiente foi se tomando de uma bênção profundíssima, de uma paz também profundíssima, e aquelas orações até então nunca tinham feito um sentido tão profundo quanto naquele momento para mim. Ali se percebia que a graça do Natal era aplicada a uma alma concretamente. Ali o menino Jesus, por assim dizer, nascia mais uma vez para que aquela alma pudesse ser redimida, para que aquela alma pudesse ser perdoada, para que aquela alma pudesse, ao partir desta terra, encontrar-se com Deus e estar preparada para ser admitida no reino dos céus. E talvez nenhum Natal me tenha marcado tanto por causa desta graça, porque o fato em si se dá tantas vezes ao longo do ano inteiro, mas ali naquele momento, sobretudo, me chamava a atenção a grandeza do sacerdócio que, pelo poder divino, pela graça do sacramento, podia aplicar ali concretamente para aquela alma os méritos daquele menino que nascia, os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o Redentor, mas que dispensou suas graças, os seus sacramentos, através do sacerdócio. Certamente aquela alma foi muito beneficiada por aquele sacramento. Houve um dia em que estávamos numa casa dos arautos e recebemos um telefonema de uma família. Olha, o senhor não poderia atender o meu pai? Ele vai fazer uma operação. O senhor não poderia dar unção dos enfermos para ele? Ah, sim, pois não. E que horas que vai ser? Ah, vai ser tal hora. Bom, se ajeitou os horários para que chegasse antes da operação, porque ele estava em estado grave. Fomos ao hospital e quando chegamos, a operação, porque o caso se agravou, teve que ser adiantada. E ele já estava na mesa de cirurgia. E 1000 coisas se passam pela cabeça de um sacerdote. Se a família tivesse ligado um pouco antes, ou se nós tivéssemos calculado para sair um pouco antes, apesar que os horários mudaram de última hora, mas poderíamos ter saído um pouco antes. Tudo isso vai girando pela cabeça. Quando depois da cirurgia, a filha desse senhor disse: não, meu pai sobreviveu à cirurgia, mas ainda está em estado grave. E depois da cirurgia, pudemos subir até onde ele estava, o quarto no qual ele estava bem abalado, mas consciente nesse momento. Recebeu a unção dos enfermos, este sacramento belíssimo, e com muita devoção, com muita piedade, mas com muito sofrimento também, porque tinha acabado de passar por uma cirurgia, tinha sido amputada uma perna, era uma situação muito constrangedora para ele também.
mas ele recebeu com devoção. Bom, parece que talvez ele saísse do outro lado, ele sobrevivesse a tudo isso. Fomos embora, a unção foi dada e já era noite. Na manhã seguinte, bem de manhã, vem uma notícia. Padre, agradeço a visita que o senhor fez ao meu pai, dando a unção dos enfermos. Hoje de manhã ele faleceu. Se tivesse sido deixado para mais algumas horas, ou no dia seguinte, ou dali a 2 dias, talvez não tivéssemos encontrado com esse senhor com vida. E saber que ele pôde receber um dos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e que de alguma forma pudemos ser ministros de Nosso Senhor, instrumentos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo para ministrar este sacramento, toca muito a alma. E cada vez que nós lembramos de fatos como esses, que são muitos, a cada alma que recebe uma unção dos enfermos ou recebe o sacramento da confissão, isso alegra em extremo o coração de cada sacerdote. A Igreja é mãe. E ao concluirmos esses depoimentos, cabe a nós, arautos, fazer a todos aqueles que nos assistem um pedido. Nunca tenham medo de, no momento da morte de alguém, chamar um sacerdote. É uma grande loucura pensar que o sacerdote, no momento em que alguém está morrendo, só vai apressar a morte daquela pessoa e vai assustar aquela pessoa. O sacerdote está ali para dar a vida. E essa vida nem sempre vai ser a vida do corpo, mas sobretudo vai ser a vida da alma. O sacerdote está ali para verdadeiramente ressuscitar aquela alma. Porque a missão de todo sacerdote é a glória de Deus e a salvação de todas as almas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria!